Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiros do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica dos mortos e chama à existência as coisas que não existem. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que Deus abençoe a sua palavra. A igreja pode assentar. Eu gostaria que o reverendo Antônio José já pudesse vir e gostaria de convidar o presbítero Olímpio que pudesse estar orando pelo professor. Mais uma vez, Senhor,
nós nos colocamos diante de Ti para ouvi-lo, Senhor, usando como tens feito este servo bom e fiel. Dá que ele continue a ser este instrumento poderoso nas Tuas mãos, de sorte, meu Pai, que nós tenhamos mente e corações abertos, propensos a receber o bom ensino e praticá-lo. Ser com ele nesse tempo que ele vai estar diante de Ti especialmente, para que dos seus lábios brotem palavras de sabedoria, instrução e bênçãos para todos aqueles que o ouvem nesta hora, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. Meu pastor, muito obrigado de todo o coração. Muito obrigado, presbítero Olímpio. Agradecemos ao presbítero Maurício, né, a abertura. O Maurício fez contato comigo alguns meses atrás. Eu até perguntei se ele já tinha falado com o reverendo Isaías. Ele disse: não, falei com o pastor da igreja, reverendo Isaías, tem a aprovação dele. Então, de forma que estou fazendo essa abordagem a convite do prefeito Maurício, que trabalha com a IBD, secretário da Escola Bíblica Dominical da Catedral do Rio, tendo o respaldo do pastor da igreja, reverendo Isaías Cavalcante. Estamos hoje a estudar, se Deus quiser, o capítulo 4 de Romanos. É um assunto muito importante, muito importante. Nós abordamos os capítulos anteriores. Vocês vão perceber uma coisa: quando estudamos Romanos, Paulo sempre está voltando a um assunto anterior. Nunca é algo totalmente novo, porque é um crescente a carta aos Romanos. Paulo está tratando de Romanos capítulo 1, ele trata da justiça de Deus que vem pela fé, e depois ele continua no capítulo 2. No capítulo 2 ele trata da questão judaica, o conflito com o judaísmo e as interpelações dos judeus no que tange à fé. Capítulo 3, Paulo fala da situação espiritual do homem sem Deus. A partir do capítulo 3, ele lança a âncora de que a justificação pela fé se dá independentemente da meritocracia, porque ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a primeira perícope, porque a partir do versículo 31, capítulo 3, versículos 21 a 31, o apóstolo São Paulo trata com pertinência profunda sobre a justiça de Deus que vem da fé. Então, mas no capítulo 4, vocês podem ver que é um perícope. Eu decidi, falei com o prefeito Maurício, ele perguntou: vai dividir? Eu não vou dividir, porque é uma perícope única. Vocês podem ver que os outros capítulos temos divisões. Capítulo 2, temos 3 divisões do capítulo 2, tem 3 perícopes. O capítulo 3 tem 4 perícopes, mas o capítulo 4 é uma perícope única. Então fica difícil nós abordarmos somente alguns versículos. Assim, falando nisso, é um prazer rever o César, eu já o conhecia. Uma satisfação, Deus muito o abençoe. E você toca abençoadoramente, né? Que bênção, viu? Não é, reverendo Isaías? Eu não sou músico, mas eu gosto de admirar quem tem esse dom e a arte, em qualquer área, né? Qualquer área, especialmente na área da música, é fascinante, né? É embevecedor alguém vendo alguém tocar piano tão bem, e para a glória de Deus. Deus muito o abençoe. Continue o Senhor lhe usando para a glória dele. Então, meus queridos irmãos, nós vamos tratar hoje sobre este assunto tão relevante, que é a justiça de Deus. Quando se pensa na palavra justiça de Deus, nós muitas vezes não entendemos isso. Eu quero agradecer a oração tão abençoadora do presbítero Olímpio por mim. Muito obrigado, meu precioso amigo. Quando se pensa em justiça, as pessoas, via de regra, têm uma compreensão errônea, porque pensam em justiça numa compreensão forense, que é a aplicação da lei, o rigor da lei. Mas a justiça aí vem da palavra grega dikaiosune, que é a justiça de Deus, em justificar cada um de nós, mesmo não havendo meritocraticamente nada em nós que agrade a Ele. Não há meritocracia, não há nada em nós que fez Deus tomar a decisão. Deus decidiu escolher-nos porque Ele sabia que nós somos bonzinhos, porque nós somos pessoas propensas ao bem, amantes da virtude. Isso não é verdade. O homem não é amante da virtude, nem é amante do bem, como pensou o positivismo de Auguste Comte.
O homem sem Deus, ele é propenso ao mal, ele é inclinado ao mal. Paulo diz claramente, tão fortemente, a gente vai ver no capítulo 8, 6 a 8, que Paulo diz que é o bem que eu quero fazer, não quero, e o mal que não quero, esse faço, e eu consinto que o mal habita em mim. Nós vamos ver isso aí, a questão lá não é para agora, estamos apenas só en passant, como diz em francês, só de passagem, comentando isso. Então, eu ganhei um presente semana passada do Marcelo, e eu sabe, parece um brinquedo, que eu nunca usei isso aqui, tá bom? O Marcelo eu conheço desde adolescente, né? Filho da Sueli. Ele disse: reverendo, estou vendo o senhor penando aí, sofrendo, eu vou lhe dar para mudar aqui. Eu conheço muito teologia, mas não sou tão tecnológico assim. De forma que ele me deu para ajudar-me aqui. Ele veio aqui, o filho dele, outro dia, ficou me ajudando aqui a mudar. Muito bem. Então nós vamos começar, sempre tendo a parte introdutória. Qual é o propósito de Paulo naquele capítulo? Quando alguém escreve uma carta, imaginemos, a Isaías é formado em letras, além de teologia. Quando alguém escreve uma carta, se entregar para alguém que sabe entender o texto, interpretar um texto, ele vai perceber qual o propósito do autor, ou do autógrafo, ou daquele que escreveu a carta. O propósito desse livro foi isso. O autor deixa transparecer no texto qual o propósito dele. Então, quando Paulo escreveu esse capítulo, Paulo é um agudo conhecedor não só da teologia, foi o maior teólogo do cristianismo, não só da revelação de Deus, mas Paulo era muito versado na cultura greco-romana. E Paulo usa muito a diatribe. Já falei para vocês, a diatribe é a arte de argumentar e contra-argumentar. Paulo levanta a questão, suscita a questão e ele mesmo responde, porque ele já está pensando nas interpelações que alguém vai fazer a partir do texto. Isso era muito usado antigamente na cultura grega. Havia também na cultura grega a maiêutica de Sócrates, que era a arte de argumentar também, de contra-argumentar. Então isso é muito interessante e Paulo usa muito isso. Mas Paulo lança aí algumas premissas no texto. Quais são as premissas? Quais são os esteios de sustentação do ensino de Paulo? Nós vamos ver aqui, tá bom? Aqui, a primeira aqui, ó. Vou colocar. Agora eu posso brincar com vocês, né? Então, primeiro tópico aqui. Pode aumentar? Ah, que benção, Maurício. Porque o computador aqui não é meu. Nem que fosse meu, saberia fazer isso. Então, o computador é do Maurício. Ele veio aqui e tocou a tecla, abriu ali, né? Muito obrigado, Maurício. Então, dá para ler agora, porque pessoas que amo lá atrás, Iracema, pessoa muito querida, e a nossa pastora, no bom sentido. Por favor, queridos, vocês estão no YouTube. A catedral não tem pastora, é só uma expressão carinhosa. Então, a esposa do reverendo Isaías, ela não tem nem almeja, nem nunca almejou ser pastora. É uma mulher de Deus, uma santa mulher de Deus. Então está perdoado, né? Estou perdoado. Porque na igreja presbiteriana hoje temos que ter muito cuidado, né? Com essa expressão. Alguém vai dizer: reverendo Antônio José, eu escutei no YouTube, já mando documento para o meu presbitério contra mim, pedindo meu despojamento pastoral. É uma coisa assim na igreja, né? Então a gente fica preocupado, tem que pensar, refletir, ponderar em cada frase que diz. Então, muito bem. Então, Abraão foi justificado pela fé sem as obras. Então, essa é a primeira tese que Paulo quer demonstrar. É que a justificação pela fé não tem nada com as obras da lei. Segunda lição que Paulo quer demonstrar aqui é que a justiça de Deus suprime a circuncisão. Ou seja, a justiça de Deus independe da circuncisão. Por que isso? Porque na compreensão judaica, o judaísmo dizia nada sem circuncisão. As bênçãos são procedentes da circuncisão. As bênçãos que Deus tem para o homem circuncidado, né? Naturalmente, os homens eram circuncidados no prepúcio e era um pacto, fazia parte do aspecto pactual de Deus com o seu povo, no texto do Antigo Testamento, da aliança de Deus com o povo de Israel. A lei é inoperante. Paulo também quer demonstrar que a lei é inoperante, ineficaz para alcançar as promessas de Deus. O judaísmo dizia diferente. As promessas de Deus são procedentes de uma vida que guarde a lei. Deve guardar a lei para que alcance as promessas de Deus. Nós vamos ver que é o contrário. As promessas de Deus não vêm porque guardamos a lei.
Você não tem capacidade de guardar a lei. Nós não temos. A única pessoa que cumpriu cabalmente a lei foi Jesus. Só Ele pode cumprir satisfatoriamente, plenamente e cabalmente a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar a Ele mesmo. E o apóstolo São Paulo vai nessa argumentação, nessa peroração, e lá adiante nós vamos ler o apóstolo São Paulo dizendo, na carta aos Romanos, ele diz lá adiante, na carta aos Romanos, quando ele trata da doutrina da eleição, capítulos 9 a 11, que devemos entender que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é muito interessante. E se toda vez que você pecasse, Deus retirasse as suas promessas, você estaria irremediavelmente perdido, nem salvação teria. Então, de Paulo, quarto esteio do texto, quarto alicerce e fundamento que Paulo lança na sua construção teológica, é que Abraão é o pai de todos os que creem. E vejam que Abraão, notai bem, perceber bem, Paulo vai mostrar isso, que Abraão viveu cerca de 500 anos antes da lei, ou seja, 5 séculos antes da lei, mas a graça já o tinha alcançado, porque a Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado. Imputado significa creditado, creditado nele para a justiça. Foi por um ato de fé. Logo quando alguém pergunta, mas como é que as pessoas foram salvas na época do Antigo Testamento? Não foram salvos pelas obras da lei, foram salvos já pela fé, puramente obra da graça de Deus. Não havia outra forma. Muito bem, a principal premissa de Paulo é a justiça de Deus. A justiça de Deus e a justificação pela fé são os grandes temas da epístola aos Romanos. A justiça de Deus, primeiro alicerce que Paulo lança em Romanos 1,17, é onde aparece no Novo Testamento a primeira vez a expressão Dikael Theu, a justiça de Deus, se revela no Evangelho. Segundo, Paulo diz que mediante a fé em Jesus, a justiça de Deus se revela também mediante a fé em Jesus. Paulo continua que Abraão creu em Deus e isto foi imputado para a justiça, e que por um só ato de justiça, que foi em Jesus, viu a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por um só ato de justiça, não foi pelos seus atos de justiça, foi por um só ato de justiça, que foi a morte de Jesus no Calvário, assumindo a sua culpa. Portanto, a justiça tem seu caráter forense, alguém teve que pagar. Ou seja, Deus não nos torna justos, Deus nos declara justos. Isso é interessante compreender isso. Isso não é questão de teologia reformada, é questão de teologia bíblica. Você não é justo, Deus te declarou justo, você é um pecador. Mesmo nascendo de novo, você é um pecador salvo pela graça. Por isso é bom entender isso, que nós, pela fé, Deus nos imputou a sua justiça, não a nossa, não temos justiça própria. Deus decidiu te declarar justo, não que você o seja. Deus não o tornou justo, Deus te declarou justo pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai lá adiante tratar disso. Paulo diz, olha, se alguém tem que se gloriar diante de Deus, não pode. Porque imaginemos, diz Paulo, o salário de alguém que trabalhou. O salário é dado a ele como crédito, como favor. Mas diz Paulo, como crédito. Mas se alguém não trabalhou e recebeu o salário foi tido como um favor, como pura graça. E ele diz, é justamente isso que acontece. Paulo faz essa metáfora, ele diz, é justamente isso que acontece. Deus decidiu dar a você o seu salário, mesmo que você não tenha trabalhado, porque você crê naquele que justifica o ímpio. Paulo vai tratar disso lá adiante. Ele faz até o jogo de palavras do grego. Vamos mostrar para vocês. Quais são os esteios da justiça de Deus? Paulo usa 4 esteios. Então, quando pensamos numa construção, se pensa logo nos pilares que sustentam uma construção. Uma das construções mais admiráveis que eu já vi foi a da Catedral de Santa Sofia, chamada Hagia Sofia, na cidade de Istambul, né? Estivemos lá 4 anos atrás em Istambul, numa viagem missionária, eu acho que, não sei se alguém foi conosco naquele período, fomos eu e o reverendo Termino, e algumas pessoas foram aqui, né? Maria Helena foi, o Carlos e o nosso professor de filosofia, que eu chamo carinhosamente de nosso Aristóteles. Mas uma das coisas belas daquela viagem que pudemos ver foi uma das primeiras catedrais do mundo construída.
a Catedral de Santa Sofia, chamada em grego Hagia Sophia. Quando eu entrei ali, a primeira coisa que eu percebi, que aquela catedral foi feita para magnificar a Deus e apequenar o homem. Você entra, o primeiro senso que você tem é senso de nadificação. Você passa por um processo de coisificação, nadificação. Você se sente menos do que nada diante da majestade, da grandiosidade daquela catedral. Os pilares enormes, as paredes com quase 10 metros de largura, uma coisa tremenda. Eu já conhecia a Catedral de São Pedro, em Roma. Queridos, a Catedral de São Sofia é muito maior, mas imensamente, muito maior do que a Catedral de São Pedro, em Roma, do que a Catedral do Vaticano. E você fica maravilhado, embevecido, estarrecido com aquilo. Mas para construir, para sustentar aquela grande catedral de quase 2.000 anos de construção, tem aqueles grandes pilares de sustentação. Então, os pilares de sustentação. E Paulo tem pilares que sustentam a sua teologia. E Paulo usa, portanto, 4 pilares nesse texto. A primeira linha de argumentação: a justiça de Deus é para aquele que crê. E ele lança o exemplo de Abraão. Segunda linha de argumentação: a justiça de Deus independe das obras. Ele cita o exemplo de Davi. Terceira linha de argumentação: a imputação da justiça de Deus independe da circuncisão. Por que Paulo está tratando disso? Porque os rabinos da época de Paulo diziam: tudo pela circuncisão, nada sem ela. Há dias atrás eu ouvi um slogan no carro: tudo com Maria, nada sem Maria. Uma coisa assim, né? Era um texto, certamente daquela pessoa da linha mariana, da igreja católica. Então, tudo com Jesus e nada sem Maria. Tudo com Jesus e nada sem Maria. Dando a entender que sem ela também nem o próprio filho vai agir. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Então, mais ou menos o judeu pensava dessa forma: nada sem a circuncisão. Sem circuncisão nada vale. Sem circuncisão você está totalmente desprotegido, desprotegida das bênçãos de Deus, e nem espere alcançar as promessas. Porque os judeus compreendiam que todas as promessas de Deus, futuras e aquelas que haveriam de acontecer e tornar-se exequível, factível, realizável no futuro, iria acontecer para aqueles que eram circuncidados. Aí Paulo vai tratar disso, e ele diz: não, porque as promessas de Deus de vida, as promessas que o Senhor fez a Abraão, e que faria dele uma grande nação, isso lhe foi imputado como justiça, ou fez quando ele ainda era incircunciso. Abraão só veio a circuncidar-se quando tinha 99 anos. Quando Deus chama Abraão, vejam que ele passou muitos anos sem ter filhos, e depois de muitos anos, ele vem a possuir Agar, sua serva, e Agar tem filhos. Abraão se circuncida juntamente com Ismael, quando Ismael já tinha 13 anos. Então, muitas promessas Deus fez a Abraão, mesmo antes da circuncisão. E Paulo argumenta isso, como teólogo, isso é uma argumentação muito forte contra o judaísmo. Olha, Deus chamou o nosso pai, patriarca Abraão. Deus lhe fez promessas quando ele era um incircunciso. Vamos então. A quarta linha da argumentação é que a promessa de Deus provém da fé segundo a graça. Então, são essas 4 linhas de argumentação que Paulo lança à luz nesse capítulo. Agora, a justiça de Deus ilustrada. Paulo apresentou o seu evangelho da justiça de Deus, isto é, da justificação pela fé, desde o capítulo 3, 21 a 26, é um texto clássico. Creio que é o texto mais importante, mais relevante da carta aos Romanos, quando se trata especificamente da justiça de Deus pela fé. A justificação pela fé. Esse texto da carta aos Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26, nós abordamos, elucidamos na semana próxima passada. Paulo se defendeu também contra os que o criticavam, em Romanos 3, 27 a 31, enfatizando que esse evangelho é atestado pelas Escrituras. Paulo quer dizer aos judeus que a fé não é uma questão neotestamentária, não é questão da compreensão que veio a partir de Cristo no evangelho, que a salvação pela fé já estava alicerçada nas Escrituras. E Paulo faz uma análise muito pertinente da justificação pela fé no Antigo Testamento. E uma outra expressão, outra compreensão é que Paulo faz, é como Paulo usa, como Paulo ilustra. Paulo é maravilhoso, e como Paulo ilustra personagens históricos e exemplos do texto para elucidar e corroborar a sua argumentação. Então, o próximo passo da argumentação é que Paulo tenta buscar exemplos de pessoas do Antigo Testamento que foram justificados pela fé.
Então, ele busca no Antigo Testamento exemplos. Primeiro exemplo que Paulo escolhe é Abraão, o mais ilustre dos patriarcas. Como os judeus admiravam Abraão e tinham como paradigma Abraão para todas as coisas, Paulo diz, então vamos ver Abraão. É o exemplo de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, foi creditado a ele para a justiça. O outro exemplo é o rei Davi. Se nós olhássemos para a vida de Davi, não tinha razão nenhuma. Em termos meritocráticos, Davi jamais seria o homem segundo o coração de Deus. E por isso Davi, tão pertinente. Quando lemos o livro de Salmos, você não vai entender que Davi, no capítulo 32, ele está tratando de justiça. Mas a exegese que Paulo faz, ou seja, a hermenêutica de Paulina, compreende assim. Quando você lê capítulo 32 do livro de Salmos, dos Salmos, Salmos 32 diz lá: bem-aventurado aquele homem a quem Deus perdoou os pecados. Bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados e são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecados. À primeira vista, Paulo está tratando da doutrina da hamartologia, a doutrina do pecado. Paulo diz não. Paulo quer dizer da justiça do perdão, que o homem não tinha condições de ser perdoado. Não há nada que você possa para adquirir de Deus o seu perdão. Quando lemos a biografia de Lutero, vários biógrafos tratam disso, que Lutero era de uma linha muito austera da Igreja Católica, chegava até mesmo a se autoflagelar, procurando justiça própria. Isso era muito comum, as ordens dos flagelantes na idade medievais, as ordens de autoflagelação. Pessoas se chicoteavam, se autoflagelavam, tentando agradar a Deus, tentando de alguma forma eximir-se e livrar-se da sua culpa. E Lutero percebeu que isso não podia fazer nada por ele, que ele continuava sentindo-se culpado pelos seus erros, pelos seus pecados, até que ele leu Romanos, que o justo virá pela fé, e ele entendeu que a justificação é obra que provém do caráter vicário de Jesus no Calvário. A morte vicária de Jesus, substitutiva por você e por mim, garantiu a mim e a você a isenção de qualquer culpa. É importante entender isso. Por isso Paulo também lança luz, capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão na igreja. É isso que Paulo disse. Nenhuma condenação há para os que são presbiterianos, para os que são batistas, para os que são religiosos. Paulo não diz isso. Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a expressão em Cristo é usada 17 vezes no Novo Testamento por Paulo, e só por Paulo. Paulo diz que em Cristo somos mais que vencedores. Paulo diz que em Cristo Deus nos conduz sempre em triunfo. Paulo diz que em Cristo Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, numa das mais belas doxologias da Bíblia, Efésios 1:3. E Paulo continua dizendo que em Cristo Deus nos perdoa, Efésios 4:32. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Paulo continua dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então essa expressão em Cristo mostra a imputação da graça, do perdão, da salvação e das bênçãos procedentes em Cristo. Não é na igreja, não é na religião, não é no mundo da virtude, não há outro caminho, é em Cristo, só em Cristo. Dr. John Stott, eu gosto muito do pensamento do Dr. John Stott, eu gosto muito dos seus, ele é muito pertinente, muito sábio, é um teólogo da linha evangelical da igreja anglicana da Inglaterra. A igreja anglicana da Inglaterra tem 3 linhas, tem a linha neocatólica, e liberal e evangelical. Ele é um homem, morreu recentemente, há 2 anos passados, mas um homem de Deus. Esteve aqui até pregando na catedral, não foi? Acho que há uns 25 anos atrás. Lembra ainda do sermão: todo homem está pronto para ouvir, tardio para falar. Ele pregou em um texto de Tiago, um texto bem pequenininho, mas uma mensagem tão profunda, tão abençoadora, o Dr. John Stott. Então, vejamos o que ele diz no seu comentário aos Romanos sobre esse assunto, sobre esse texto. Ele diz que Abraão e Davi mostram que a justificação pela fé é o único meio pelo qual Deus garante a salvação, dado por ele
no Antigo Testamento e depois também no Novo, tanto para os judeus como para os gentios. Então a salvação pela fé foi tanto para o Antigo Testamento como também para o Novo Testamento. É um erro assumir, diz o Dr. John Stott, é um erro assumir que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e no Novo pela fé. É um erro a missão cristã limitar-se somente aos gentios e assumir o pressuposto que os judeus não precisam dessa salvação. Tem muitas pessoas dizendo, há uma tendência hoje de judaicização da fé cristã. Tem igreja aí que até mudou a data da Páscoa para ser a mesma data do judaísmo, da Pessah judaica. Tem igreja guardando o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Tem igreja guardando o Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Tem igreja guardando tudo quanto é coisa. Está havendo uma tendência hoje de judaicização no cristianismo. Eu conversei com um pastor recentemente que ele disse que o judeu não precisa de Cristo, porque ele já tem a própria lei. A lei não salva, a lei não redime, a lei não serviu tão somente de aio até nos conduzir a Cristo, a lei serviu de guia até Jesus. Aio era o guia, era o pedagogo, era o mestre, era o professor. A lei nos serviu de pedagogo, de mestre e professor até Jesus. Chegou Jesus, o mestre por excelência, a lei parou. A lei era sombra, a realidade era Cristo. Então não pensemos agora que os judeus não precisam de Cristo, precisam muito mais do que jamais imaginássemos, porque sem Jesus não há redenção. É difícil você entender isso para o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é altamente relativizante. Eu ensinei muitos anos na universidade, até conversando com os colegas de trabalho. Como era difícil para conversar com pessoas que não são cristãs, porque eles têm uma compreensão relativizante de vida. Jesus é um caminho, Buda é outro caminho, Dalai Lama é outro caminho, Maomé é outro caminho. Então temos muitos caminhos que conduzem ao céu. Então, muitas vezes, para as pessoas aí fora, a melhor via de escape para o cristianismo se dar bem no terceiro milênio é simplesmente apequenar-se diante da realidade do mundo contemporâneo. Há milhares de religiões no mundo, milhares de tantas opções e alternativas religiosas. Por que é que o cristão vai continuar dizendo que Jesus é o único caminho? O mundo às vezes quer exigir de nós que barganhemos a nossa fé, que apequenemos o Evangelho. Mas se assim o fizermos, estamos barateando a graça, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Estamos assintosamente ofendendo a vontade de Deus. E estamos dizendo que a obra vicária de Jesus não valeu a pena. Porque se todas essas religiões servem de caminho, o Pai não deveria ter enviado o Filho para redimir a humanidade. Não precisaria ele passar pela via dolorosa, pela via crucis, pela via da paixão e morrer pelos pecadores. Se cada um pudesse fazer o seu próprio caminho de volta para Deus. Então, muito pertinente a palavra Dr. John Stott. A justiça de Deus imputada ao pecador. Isso é muito importante entender isso. Em resposta à indagação dos judeus, Paulo cita Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado. A palavra imputar quer dizer creditado, colocar como crédito na vida de Abraão, creditado como justiça. Versículo 3 de Romanos capítulo 4. No versículos 4 e 5, então, ele passa a trabalhar com o significado de creditar, ou mais especificamente, é creditado. Ele usa a palavra legizomai algumas vezes. Logizomai significa em grego dar crédito a alguém mesmo sem tê-lo. É como se alguém colocasse na minha conta, eu agradeço, colocasse na minha conta um valor, mesmo sem eu pedir, sem eu ter merecido. É isso que Deus fez com você. Deus decidiu colocar crédito na sua vida, creditar você no Calvário, mesmo que você não merecendo. Então Paulo usa a expressão que é muito importante, que aqui ele usa pela primeira vez, e vai repetir 5 vezes o mesmo capítulo, a palavra creditar, no decurso desse capítulo. Versículos 3 a 8, usa a palavra creditar 6 vezes. O termo quer dizer creditar, e quando usado no contexto financeiro ou comercial, significa colocar alguma coisa na conta de alguém, tal como Paulo escreveu a Filemon, com respeito a Onésimo. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. E Paulo usa a palavra logizomai no texto. Ponha tudo
na minha conta. Que coisa maravilhosa. É isso que Deus fez com você e comigo. Deus olhou para você e disse: eu vou acreditar esta vida. Eu vou acreditar pelo sangue do meu filho no Calvário. Deus decidiu acreditar você desde os tempos eternos, quando te escolheu para ser um filho e uma filha dele. Isso é maravilhoso, né? Se Deus te escolheu desde os tempos eternos, Deus decidiu imputar a você essa justiça através do Cordeiro Pascal, do eterno Cordeiro Pascal, é porque não havia meritocracia alguma em você. Tudo foi acreditado mesmo antes que você existisse. Isso é pura graça, não está além da compreensão humana. Compreender a doutrina do logizomai, Deus decidir acreditar na sua vida. Não é maravilhoso isso? Quando o mundo hoje é um mundo que as pessoas não fazem nada sem barganha, e Deus decidiu acreditar você desde os tempos eternos. Isso é maravilhoso. Graça em lugar de débito. Há duas maneiras de acreditar em dinheiro em nossa conta. Primeiro, como salário, que nós guardamos por havermos trabalhado. Você trabalhou o mês todo e tem direito ao salário. E uma segunda maneira, como presente, que é de graça, ou seja, ganhamos sem ter trabalhado. O salário do homem que trabalha não é considerado como um favor. O Paulo usa a palavra cariz. Ele está dizendo no texto, versículo 4: se alguém trabalhou e recebeu, não é tido como favor, não é tido como cariz. Essa palavra favor, cariz, também pode significar também dom, né? Vem da palavra carismata, do grego significa dom, vem da palavra cariz. Então o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, como cariz, mas como dívida. E Paulo usa a palavra ofeleima. Ofeleima significa dívida. Mas Deus decidiu salvar você, não foi por uma dívida que Ele tinha com você, foi por cariz, foi por puro favor. Paulo quer dizer isso. Não de acordo com a graça, mas de acordo com o débito. Paulo disse, se fosse por dívida. Em se tratando da nossa justificação, falar de trabalho, salário, obrigação ou dívida seria inteiramente inapropriado. Deus justifica o ímpio e sua fé lhe é creditada, logizomai, como justiça. Que coisa tremenda. Paulo diz que Deus justifica o ímpio. Deus decidiu creditar o ímpio, e aquela fé dele foi imputada, foi creditado como justiça. Então logo não é logizomai, não é débito. Deus não tem débito algum com você. Aí você vai ver a teologia hoje. Você pode, é vergonhoso o evangelho estão sendo pregado pelos televangelistas. Há dias atrás eu ouvi um pregador dizendo: meu amigo, aprenda a acuar a Deus, aprenda a deixar Deus acuado, de forma que Deus não tenha para onde correr. Fica imaginando o Senhor como se fosse uma presa no jardim, lá no deserto do Kalahari, na África, um gnu, e o leão como predador tentando pegar o gnu. Ou seja, mais ou menos Deus passa a ser uma presa nas mãos dos homens. Essa teologia antropocêntrica diz que você tem merecimentos próprios, você tem que exigir de Deus. Você é príncipe e princesa, exija dele. Você não tem nada a exigir dele, é pura graça. Você é um miserável pecador, salvo tão somente pela graça de Deus. Por isso que Paulo usa tão bem isso. Ele diz: mas aquele que não trabalha, aquele que não trabalhou, mas creu naquele que justifica o ímpio, essa fé lhe foi creditado para a justiça. Que teologia linda, querido. Você está recebendo o salário sem ter trabalhado. Sabe por quê? Porque quem trabalhou foi Jesus. Ele disse: meu pai trabalhou até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, 17. Vocês sois salvos porque Jesus trabalhou por você, laboreou por você e culminou o seu trabalho no Calvário. É pelo trabalho dele. Por isso Isaías foi tão feliz. Isaías 53: o justo, o meu filho, verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Já leu isso? Ele está tratando de Jesus como uma ovelha que vai ser levada para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, pelas suas pisaduras fomos sarados. E o meu filho verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Que penoso fruto do seu trabalho? Do trabalho realizado por você vicariamente, substitutivamente, morrendo por você, por mim, reverendo Isaías, por Iracema que ali está, por presbítero Olímpio, presbítero Maurício, por cada um de vocês aqui, e pelos que estão conectados conosco pela internet, por você que está ligado conosco. Deus decidiu
através do labor de Cristo, acreditar em você perdão, vida eterna e salvação. Paulo usou o exemplo de Abraão, mas Paulo usa um outro exemplo agora. Paulo usa o exemplo de Davi. Poucos ousariam usar Davi como exemplo de justiça, mas Paulo vai dizer como é feita essa justiça. Paulo muda de Abraão para Davi. De Gênesis 15, 6, Paulo agora salta e faz menção de Salmo 32, 1 e 2. Ele descobre entre os dois textos uma concordância fundamental. Davi diz a mesma coisa quando fala da bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça independentemente de obras. Versículo 6 é essa argumentação de Paulo. Nossas transgressões, ele usa a palavra anomiai, anomia, nomos é lei, a palavra nomos é lei. Ele usa a palavra anomiai, que significa, a palavra transgressão do grego, é a melhor tradução do grego seria ilegalidades. Deus decidiu perdoar as suas transgressões. Paulo não usa a palavra transgressão. Paulo usa no original grego, Deus decidiu perdoar as suas ilegalidades. Aquilo que você fez fora do que é legal aos olhos de Deus. Alguém diz, isso não está legal. Já viu os jovens dizer isso aí, os jovens? Isso não está muito legal não. Não está legal. Quer dizer, não está de acordo com a lei. Isso está legal. Às vezes nós não pensamos nisso. Está legal significa estar de conformidade com a lei. Então Deus decidiu perdoar as nossas ilegalidades. Bem-aventurado aquele cujas ilegalidades foram perdoadas. O que era legal? Era legal tudo isso. Davi cometeu adultério, era ilegal diante de Deus, porque a lei dizia não adulterarás. Alguém roubou, é legal, porque a Bíblia também diz não furtarás. Então, ou seja, a ilegalidade seria fugir do parâmetro de Deus. Paulo usa a palavra anomiai. E o Senhor jamais leva em conta, versículos 7 e 8. Ao invés de levar em conta os nossos pecados e voltá-los contra nós, Deus os perdoa e os cobre, diz Davi. A doutrina da justificação. Agora podemos juntar todas as peças desse rico vocabulário de Paulo. O que o apóstolo Paulo tem em mente não se limita a uma única expressão ou a única simples ilustração. Ele deixou claro que a justiça de Deus, o que provém de Deus, que é revelado no Evangelho, reside no fato de ele justificar justamente o injusto. Por isso é maravilhoso Paulo dizer isso. Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque poderia ser, olha a argumentação de Paulo, olha o diatribe de Paulo, poderia ser que pelo bom alguém se animasse a morrer, mas Deus prova o seu amor morrendo por nós, sendo nós miseráveis pecadores. Pode ser que alguém se animasse a morrer pelo bom, mas o Senhor morreu por Fernandinho Beiramar, pela turma que está em banco 2, banco 3, pela turma essa turma que nós achamos turma da pesada. Deus morreu por todos os pecadores, indistintamente. Porque se fôssemos escolher, nós escolheríamos por quem morreríamos. Talvez por um amigo, talvez pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas pessoas que você ama. Mas Jesus morreu por aqueles dois homens malfeitores que estavam ladeados a ele, por aquele que zombou dele. Jesus morreu por Caifás, por Pilatos que lavou as mãos, pela turba que disse crucifica-o. Interessante, é maravilhoso. E Paulo explica tudo isso. É justamente o que não trabalha sendo salvo por um Deus que decidiu acreditar a ele justiça que vem da cruz. Agora o perigo do Paulo continua, mas agora Paulo vai tratar agora no capítulo, versículos 9 a 12, uma questão muito importante, que é a questão da circuncisão. Porque quando lembra esse texto, parece até chato, parece até monótono, um pouco assim como diz boring em inglês, uma coisa chata, negócio de circuncisão. Paulo fala boa parte desse capítulo sobre circuncisão. Mas se você entender, a circuncisão é apenas emblemática dentro desse grande escopo que é a crença e as crenças judaicas. Amanhã, inclusive, no mundo vai ter uma festa em todo o mundo árabe. Todos os países árabes do mundo amanhã tem uma cerimônia, que é a cerimônia da morte do cordeiro. Não sei se vocês sabem disso. Os árabes no mundo todo amanhã, todos os países árabes, cada família vai matar um cordeirinho. E eles creem que aquele cordeirinho não tem a compreensão de perdoar pecados.
têm a compreensão de substituir Ismael. Eles creem que quem subiu ao monte Moriá com Abraão não foi Isaque, foi Ismael. Eles dizem que Ismael é o filho de Sara, Isaque é o filho da escrava Agar. Então logo, quem subiu, dizem eles, para o monte Moriá foi Ismael. E aquele cordeirinho apareceu para que Abraão não matasse o seu filho. Então amanhã, em todo o mundo árabe, eles estarão sacrificando um cordeirinho por família, não para perdoar os seus pecados, mas para substituir Ismael. Vejam bem que situação. Essas crenças mostram o quanto as pessoas estão distanciadas do Evangelho. Isso mostra o quanto eles precisam de Deus. Os judeus precisam ser redimidos, precisam ser evangelizados, precisam. E o mundo árabe? 1,5 bilhão de muçulmanos precisam ser alcançados. Olha que desafio, desafio muito grande, porque a tendência é sermos politicamente corretos. Dizer, olha, eu não quero estar de bem com todo mundo, é melhor dizer que os árabes não precisam ser evangelizados, nem os judeus também, eles são povos monoteístas, os árabes não são politeístas, têm um único Deus, apenas o chamam de Alá. Alguém perguntou a mim há certo tempo, recentemente, se Alá era o Deus da Bíblia. Eu disse, não é. Mas não está sendo muito austero, não? Não estou. Então Alá não é simplesmente o nome de Deus? Não é simplesmente o nome de Deus para a cultura árabe. Porque Alá, no Alcorão, o Alcorão tem 114 capítulos, e tem um capítulo do Alcorão que Alá manda matar os judeus e os cristãos, chamando de os infiéis. Logo, Deus não poderia mandar matar aqueles que seguem a Jesus, seu filho. Seria um profundo paradoxo. Deus decidiu salvar-nos no Calvário e agora vai mandar matar-nos agora, exterminar-nos em outro livro. Que paradoxo seria? Mas está lá, matai os judeus, matai, exterminai os judeus e os cristãos, só não os mateis no mês de Ramadã. Está lá, só não pode matar judeu e cristão no mês de jejum, que é Ramadã, que significa jejum, né? Em árabe. Pode matar, só não os mateis no mês de Ramadã. Logo eu digo, Alá não é o Deus da Bíblia, porque o Alá do texto manda exterminar outros povos, os quais são considerados de infiéis. Pouco tempo vocês viram o que aconteceu na Líbia. Isso chocou até o mundo todo. Muitos cristãos foram levados às praias da Líbia e foram decapitados para o mundo todo ver. Muitos cristãos decapitados em nome de Alá. Então, olha que perigo. A doutrina judaica respondia somente aos circuncidados. Se Deus tem alguma bênção, será para os circuncidados, para aqueles que são judeus, para aqueles que guardam a lei, para aqueles que estão inseridos no judaísmo. Os primórdios da fé cristã, os conversos do judaísmo para o cristianismo, encontraram dificuldades em livrar-se de seus preconceitos nacionalistas. Vocês podem ver, quando lemos a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, vocês podem perceber por vocês mesmos e por vocês mesmas que foi muito difícil para os primeiros cristãos desvencilhar-se da cultura judaica, porque havia muitos cristãos judeus, mesmo porque os primeiros cristãos eram judeus. Só depois de que a fé foi revelada aos gentios. Mas os primeiros cristãos todos eram judeus, eram pessoas provenientes do judaísmo. Mas muitos deles queriam ser cristãos, mas permanecerem no judaísmo, guardando não somente a lei, mas todo o cerimonial judaico, os estatutos e os juízos. E Paulo teve embates profundos com eles, até mesmo com alguns dos apóstolos. Paulo diz a Pedro, eu resisti face a face, dizendo, como é que você, sendo judeu e sabe que não pode guardar a lei, e impõe a lei sobre aqueles, impõe um jugo sobre os gentios que nós mesmos não podemos suportar? Depois é que a igreja de Jerusalém vai entender. Lembra vocês que quando Pedro pregou na casa de Cornélio, e o Espírito Santo desceu à casa de Cornélio e foram batizados pelo Espírito Santo, Pedro teve que justificar-se diante da igreja em Jerusalém, porque foi a casa de um gentio. Ele disse, olha, eu nem queria ir, mas Deus revelou-me que eu teria que ir lá.
Eu mesmo, quando vi aquele lençol com animais impuros, eu disse: eu não vou comer. Pedro mata e come, não vou comer animal impuro. Não julgues tu impuro, Pedro, aquilo que Deus purificou. E aquela visão referia-se aos gentios. Pedro diz: mas cremos que somos salvos pelo Senhor Jesus, como eles também o são. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas hoje temos uma tendência de achar que os judeus não precisam de redenção. Pelo contrário, precisamos imitá-los, se nós quisermos alcançar a Deus. Essa é a compreensão de alguns. A resposta de Paulo é magistral. Abraão já havia sido declarado justo à vista de Deus, pela fé, antes de sua circuncisão. Ele foi circuncidado aos 99 anos. Esse é o texto, é um texto emblemático. Eu quero que você leia a Bíblia, para você entender porque Paulo está defendendo a compreensão de que a justiça de Deus vem pela fé, independente da meritocracia da circuncisão. Vejamos então. Então Paulo mostra nesse texto, de forma muito veemente, de que a circuncisão de Abraão aconteceu muitos anos depois da sua chamada para deixar a sua terra, muito depois de Deus ter lhe feito promessas. Vejamos então no capítulo 17 de Gênesis, versículos 24 a 26. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Lembra que Ismael já tinha 13 anos, mas muitos anos se passaram antes de Ismael nascer, sem Abraão ter filhos. Possivelmente, entre a chamada abraâmica, para sair de Ur, da terra dos caldeus, e andar na terra das suas peregrinações, passaram-se cerca de 30 anos, até ele ser circuncidado. Então Deus lhe fez muitas promessas quando ele era incircunciso. Essa é a argumentação de Paulo para os judeus que diziam: nada sem circuncisão. Como é bom entender isso. Então esse é um dos perigos do mundo contemporâneo. Nós baixarmos a guarda e acharmos que o cristianismo por si só já não basta, já não nos satisfaz. Hoje tem cristão, é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, cristão budista. Mas como é que pode ser uma coisa dessa? Você é cristão e é budista ao mesmo tempo? Verdade. Cristãos que são cristãos e budistas ao mesmo tempo. Está na moda na Europa, nos Estados Unidos. O indivíduo é cristão e é budista ao mesmo tempo. Ou é ou não é. O Senhor Jesus diz muito claro: quem comigo não ajunta, espalha. Não há como seguir dois caminhos, ou você vai agradar a Deus ou não. Sabe que dá a ideia, o mestre não abre espaço para a teologia de barganha. O mestre é exclusivista. Quer queiramos que não, o cristianismo é exclusivista. Jesus é o único caminho e nada fora dele. Quer queiramos que não. Você não precisa simplesmente agradar o mundo a troco de ofender a Deus, se assim o fizer. Demonstração da fé. O apóstolo Paulo já havia demonstrado que, segundo a Escritura, atingir o status de justiça aos olhos de Deus é uma questão não de obras e méritos humanos, mas de fé. Além disso, a justiça de Deus nada tem a ver com a circuncisão. De fato, Abraão foi declarado justo muito antes de ser circuncidado. Portanto, Abraão deve ser considerado como o pai espiritual de todos os crentes genuínos, circuncidados ou não. Esta é a resposta de Paulo aos seus interpeladores. Herdeiro das promessas. Agora Paulo vai tratar de um assunto muito importante, que são as promessas de Deus. Os judeus acalentavam as promessas. Você vai entender por que Paulo fala tanto de promessas. A palavra promessa é uma palavra peculiarmente paulina. Paulo usa dezenas de vezes a palavra promessa, porque o judeu vivia esperando as promessas. Ainda hoje, vai a uma sinagoga, ainda hoje eles esperam o Messias. Jesus já veio, o Yeshua HaMashiach, o Messias escolhido, já chegou, mas os judeus ainda estão esperando Jesus vir. Aguardam a promessa feita aos patriarcas, promessa feita pelos profetas, da vinda do Messias. Paulo declara que a promessa foi dada a Abraão como homem de fé em Deus, e esta lhe foi creditada. A ideia de que o Deus do pacto é o Deus da promessa
é reiterada várias vezes. Olha que coisa importante: o Deus do pacto é o Deus da promessa. Coisa maravilhosa. Ele fez. E é interessante que esse pacto também, a teologia pactual é linda, porque esse pacto é unicamente de uma via única. Deus fez pacto com você, mas foi o pacto de Deus com Deus, não foi com você, porque só Deus pode cumprir o pacto. Não é um pacto que seja não é um pacto igualitário, é um pacto único. Deus faz o pacto com você e Ele é o único fiador desse pacto. Ele é o único fiador. Eu tenho um pequeno apartamento lá em Curitiba, que eu comprei. Penei muitos anos para poder pagar, quase não pagava. Pensei que Jesus voltava e eu não pagaria um apartamento. Mas eu lembro que quem vendeu o apartamento para mim, minha família, chegou no cartório no banco, e as parcelas eram muito altas. Aí, quando eu comprei, aí a gerente do banco disse: sim, mas vai ficar difícil, porque não iremos poder aprovar. Pelo seu salário, isso é mais do que se pode, ou seja, é maior do que a parcela que nós esperávamos que o senhor pagasse. Ou seja, seria cerca de 30%, 40% do meu salário para pagar a parcela. Aí a gerente estava com dificuldade de aprovação. O que eu vou fazer? Então o dono do imóvel disse: olha, sou eu que estou vendendo para o reverendo Antônio José esse imóvel. Eu peço, ele tinha uma alta conta naquele banco. Aí ele disse: eu peço à senhora que acredite, que aprove. Mas por quê? Ele não tem condições. Se ele não pagar, eu pago. Se ele não pagar, eu estou vendendo, eu estou sendo fiador dele também. Se ele não pagar, eu pago ao banco. Então, ou seja, esse Deus fez com você. A teologia pactual é belíssima. É um pacto unilateral. Deus fez com Iracema, mas só Deus vai guardar. Eu sei que ele é um servo de Deus fiel, mas independentemente disso, a nossa fidelidade não pode estar ao mesmo tempo atrelada à fidelidade de Deus. Por isso que Paulo diz que ainda que sejamos fiéis, Deus permanece fiel. Quantas vezes o povo de Israel quebrou as promessas? Quantas vezes foram desobedientes? Se Deus fosse anular toda a sua promessa por ato de desobediência, ninguém permaneceria em pé. Não haveria cristão, isso 2018, não haveria ninguém para estar em pé se Deus não sustivesse. Se Deus decidisse apartar de nós a graça dele. O próprio Davi entende isso. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Salmo 63, diz ele: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, versículo 20. Davi louva a Deus, porque Deus decidiu não apartar dele a sua graça. Aparte de Deus a sua graça, a graça de Deus na sua vida por um dia. Você vai ver que desastre vai ser. Só um único dia, Deus decidiu: vou deixá-lo sozinho. Vou deixá-lo sozinho, sozinha, totalmente desnecessidade da graça. Você vai ficar completamente vulnerável nas mãos do diabo. Vai ser um desastre. É por pura graça tudo que acontece. Agora, o alcance da promessa. Esse texto mostra uma coisa importante: o alcance da promessa. Essa era a compreensão judaica, que a promessa de Abraão tinha essas três facetas. Primeiro lado da promessa, o direito à terra de Canaã. Deus, pelas promessas no que tange à terra de Canaã, Deus decidiu prometer aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José a terra de Canaã. Segunda promessa, a descendência, a certeza de que sua descendência seria tal como o pó da terra, como a areia do mar. O Senhor prometeu isso. Abraão conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Agora Josué chega e aplica para nós a confirmação da promessa. Por isso que eu quero que você leia comigo o que diz Josué. Josué tinha tanta compreensão de que as promessas estavam relacionadas ao que Deus disse a Abraão, que agora ele chega, quando ele coloca o povo na terra da promissão. Veja o que Josué diz. Esse texto é emblemático e muito oportuno, porque se mostra que Deus de fato cumpre promessas. Josué capítulo 21,
versículos 44 e 45. Isso é a concretização da promessa. Vamos ler juntos? O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Essa é a compreensão de Josué. Agora ele faz uma análise retrospectiva das promessas feitas aos patriarcas e diz: nenhuma promessa falhou, nenhuma sequer. Nenhuma promessa falhou de todas que o Senhor fez. Todos se cumpriram in totum, como diz no latim, in totum, totalmente. Nenhuma promessa Deus deixou de cumprir. Então, esse era o alcance da promessa. Agora, vejam o que diz o William Hendricks. O William Hendricks, para mim, ele é maravilhoso. É um dos melhores comentaristas do mundo sobre o Novo Testamento. É um grande teólogo holandês. Então, vejamos o que William Hendricks diz no seu comentário aos Romanos. A esperança de Abraão estava solidamente ancorada na promessa infalível de Deus. Olha o que ele diz: que a esperança de Abraão estava solidamente ancorada na promessa infalível de Deus. E ele mostra 3 aspectos dessa promessa. A primeira coisa, o William Hendricks diz, é que a promessa de Deus é sempre certa. Segundo, a promessa de Deus é substancial, na verdade inestimável. Terceiro, Deus nunca esquece sua promessa. Aí ele diz: daí também Jesus cumpre sua promessa. Ou seja, as promessas feitas pela Trindade se cumprirão. Passará céus e terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, haverão de cumprir-se. É impossível que uma promessa de Deus possa ruir por terra. Agora vamos ver mais sobre as promessas. William Barclay, que é um teólogo escocês, gosto muito do que ele fala. Veja o que ele comenta no seu livro, no seu comentário aos Romanos. Vamos ler juntos? Paulo exemplifica a vontade de Abraão de crer em Deus, de confiar nele e de tomá-lo pela palavra. Ele creu que a promessa de Deus era certa. Creu que o que Deus dizia, ele o faria. Esta fé foi contada por justiça. A vontade de tomar a palavra de Deus pela palavra, que o pôs em uma correta relação com Deus. Coisa linda. Sabe o que é? A palavra pela palavra. Ele disse, então é verdade. Então que coisa linda o William Barclay diz. Isso colocou Abraão em plena correlação com Deus, a ponto de ser chamado de amigo de Deus, porque ele creu nas promessas. Abra a sua Bíblia, vamos ler o texto, porque eu coloquei esse texto aí, que é a última parte da perícope. Vamos ler a partir do versículo 18, para você entender. O texto diz que Abraão creu em Deus, creu contra todas as possibilidades humanas. É justamente isso. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18. Vejamos, estamos terminando, mas é muito importante que esse texto é maravilhoso. Romanos capítulo 4, vejamos o que ele diz, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para quê? Para cumprir o que prometera. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então, que maravilhoso, maravilhoso isso. Abraão esperando contra a esperança. Eu não coloquei aqui pensamento de Calvino, mas estava lendo o comentário de Calvino, e Calvino, ele acha que a melhor palavra, Calvino faz uma análise do texto do grego, ele diz que a expressão Abraão esperando contra a esperança não seria a melhor tradução. Aí Calvino diz que ele achava melhor que os autores traduzissem Abraão esperando acima da esperança, acima de qualquer esperança. Imaginemos, tem uma esperançazinha ali, uma esperança religiosa. A esperança de Abraão é maior. A esperança da virtude, da moralidade, Abraão é um homem bom, talvez merecesse. Esperando acima de qualquer esperança ele creu. Esperando acima de qualquer tipo de esperança. Isso é fé. E por isso o Barclay diz que é crer em Deus
Olha que coisa maravilhosa. De fato, fé é justamente isso. É crer. Esta fé é a vontade de tomar a palavra de Deus pela palavra. A palavra de Deus pela palavra. Se o Senhor falou, Ele há de cumprir. E se Ele disse, Ele vai fazer. Tem até um louvor que diz isso, né? Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir, e se Ele falou, é certo que fará. Porque Deus não é um homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Se o Senhor disse, Ele vai fazer. Por isso que Abraão é maravilhoso, por isso que Abraão é fantástico. Abraão é maravilhoso porque quando pensamos nisso, que homem embevecedor. Ele tinha todas as possibilidades humanas de não crer, mas ele creu acima de toda e qualquer esperança. Vamos ver algumas características da esperança de Deus, algumas características das promessas de Deus no texto do Antigo Testamento, corroborado com o Novo. Primeira característica é que as promessas de Deus são infalíveis. Vamos ler juntos? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Segunda coisa, as promessas de Deus são motivos de nossa alegria. Alegra-me nas tuas promessas como quem acha grandes recompensas, diz o salmista. Alegrar-se nas promessas. A Bíblia não tem nenhum texto na Bíblia mandando alegrar-se na religião, alegrar-se na instituição, alegrar-se no legalismo religioso. Não, a Bíblia manda alegrar-se nas promessas de Deus. Eu sempre digo a alguém, quando digo, fulano está desigrejado, existe no Brasil hoje um número enorme de pessoas desigrejadas. Pessoas de alguma forma estão em conflito consigo mesmas, ou com a religião, ou com a instituição. Eu lhe peço pelo amor de Cristo que não entre em conflito com as promessas de Deus. Você pode ficar em conflito com líderes religiosos, com a instituição, mas jamais descreia da promessa do Pai. Não perca Cristo de vista. Eu li um livro de um teólogo há muitos anos atrás, de um teólogo sul-africano, Festo Kivangere, um livro em inglês que tinha como título em português, Não Perca Cristo de Vista. E ele faz uma análise interessante, porque ele faz menção de Jesus, que foi deixado no templo e os pais voltaram para casa sem ele. E só descobriram que estavam sem a criança 3 dias depois. Aí ele diz que o cristianismo perdeu Jesus de vista 12 mil anos atrás. Está voltando para casa sem Jesus. Estão voltando para casa com a religião, com o legalismo religioso, com as crenças pessoais, e Jesus ficou no templo. É muito sério. Então a análise desse teólogo sul-africano é: não perca Cristo de vista. Então precisamos dar essa meia volta. As promessas de Deus são fiéis. Vamos ler juntos? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que coisa tremenda. Aquele que fez a promessa é fiel. Você está firme nas promessas de Deus? Vale a pena crer nas promessas? Eu acho que é a única coisa que vale a pena. Todos nós aqui já tivemos em algum momento da vida um tipo de universo em desencanto. Confiar em alguém, confiar nas pessoas, confiar em promessas humanas, depois você vai ver que nada daquilo valeu a pena. A única coisa que com certeza, absolutamente, de forma inarredável, vale a pena, é você jamais abrir mão das promessas de Deus. O poeta sacro foi muito feliz quando escreveu o hino 177. Eu gosto muito de hinos antigos. Aqui a catedral tem um belíssimo coral. Tem vários corais, né? A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Quem não conhece, você internauta, algum dia venha conhecer, uma belíssima igreja, tem vários corais. Canta-se muitos hinos bonitos, hinos antigos, hinos sacros tão belos. Mas tem um hino que faz parte da nossa sinódia e de vários sinários, cantor cristão, de outros sinários. É o hino conhecido mundialmente, firme nas promessas do Senhor Jesus. Quem o escreveu foi muito feliz, porque não há nada que nos faça sólidos e firmes a não ser as promessas de Deus. E por isso vamos cantar, para a glória de Deus, o hino 177, que está em consonância com o estudo desta noite. As promessas de Deus, e Deus vai cumpri-las, não porque você mereça,
não porque haja meritocracia. Deus vai cumprir porque o Senhor é fiel às suas promessas. Que o Senhor muito o abençoe. O Senhor muito o abençoe. É o meu desejo sincero e caloroso, no nome do Senhor Jesus. Primeira e última estrofe, 177. Fiquemos em pé, por favor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais alegre em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Diante da exposição desta palavra, diante da exposição de Romanos, que podemos nós, meros mortais, dar ao Senhor, dizer ao Senhor, fazer ao Senhor? Absolutamente nada. Talvez a única coisa que possa caber diante de Deus seja um sentimento de gratidão. Eu queria chamar o César e fazer uma pequena pergunta a ele, porque ele está lançando um trabalho que se chama Gratidão, para que ele possa falar um pouco então desse trabalho, de como que essa gratidão ao Senhor e esse trabalho que ele com carinho tem feito, né? Pode explicar para a igreja um pouco desse trabalho. Perfeito. Boa noite a todos. Gratidão. Gratidão é o nome do sentimento que eu tenho ao Senhor, por Ele ter me soprado a vida como soprou em vocês. Ele me soprou a arte musical, como soprou a tantas pessoas também, inclusive desta igreja. E eu sou muito grato, eu carrego um sentimento de uma profunda gratidão a Deus, de estar aqui celebrando com vocês, porque eu tenho vivido experiências maravilhosas com Deus. Eu faço parte da primeira igreja batista lá em São Paulo. Estou chegando de Vitória, Espírito Santo, hoje. Amanhã estarei na igreja presbiteriana da Gávea, também com o mesmo trabalho. Mas eu tenho vivido em comunidade e experiências com Deus, mas eu sou profundamente grato a Ele, porque eu estou celebrando recentemente, poucos anos atrás, eu descobri um tumor na minha garganta e fui procurar o meu médico. Ele falou que o tratamento era cirúrgico e eu então adentrei ao Hospital do Câncer, a C. Camargo, em São Paulo, para fazer a retirada do tumor da carótida.
E acontece que na mesa, durante a cirurgia, na mesa de cirurgia, eu tive um AVC, um derrame cerebral, e quando eu voltei da cirurgia, já não sabia falar mais nada e tinha perdido movimentos do corpo. E ficou aquela interrogação na cabeça. Eu estava consciente, mas efetivamente não conseguia nem me comunicar e nem me movimentar direito. E enquanto a equipe médica estava dando prognóstico de eu voltar a começar uma recuperação dali a 1 ano e meio, 2 anos, enfim, alguma coisa assim, Deus, com a sua graça maravilhosa, resolveu me dar um abraço mais apertado. E em 15 dias eu já estava de volta ao meu trabalho, já estava tocando o meu instrumento, já estava produzindo. E eu tenho uma profunda gratidão a Deus, que eu carrego comigo pelo dom da vida, pelo dom musical, pela família, pelos amigos, por essa reunião que nós estamos vivendo aqui agora. Então, eu quis colocar o nome nesse novo trabalho, que é com piano solo, de gratidão e celebração a Deus por esse motivo. E gostaria de pedir com muito amor, carinho, que você nos presenteasse então com algumas de suas canções desse seu trabalho.
Coisa boa a gente ficaria ouvindo, né? A noite toda. Que Deus muito lhe abençoe. Quero dizer para os irmãos que o César trouxe o material dele de trabalho para vender. É um CD e ele também tem um pendrive, 2 pendrives na verdade, com toda a sua discografia. Então agora no hall da cantina eu convido os irmãos que quiserem adquirir o seu trabalho. E também amanhã, que horas que vai ser lá na igreja da Gávea? 8 horas. Então 8 horas amanhã na igreja da Gávea, na igreja do pastor Leonardo Sayon, será feita o lançamento do CD, é isso, né? Então a gente também vai divulgar nas mídias aí, que Deus muito lhe abençoe. Gostaria de passar a palavra para o querido reverendo Isaías, que possa orar pelo nós, pelo trabalho. Vamos ficar em pé, irmãos. A gratidão da igreja ao reverendo Antônio José e ao nosso irmão César. Que Deus abençoe a vida preciosa de vocês. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.